Olá, meus queridos amigos. Mais um episódio da nossa leitura, da nossa contemplação do Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Estamos aqui, não é? Neste 8º episódio, caminhando, não é? Nesta busca por aprofundamento nas palavras, nos ensinamentos, na mentalidade, no coração deste grande ser, Sri Ramakrishna Paramahansa, não é? Então, sempre que inicio esse trabalho, começo ele com uma esperança de que alcance as pessoas que estão buscando, não é? Tendo me refugiado aos pés de lótus da Santa Mãe, Sri Sarada Devi, e de Sri Ramakrishna, o professor do mundo. Eu me prostro diante deles, repetidas e repetidas vezes. É com esse espírito de rendição, que esse trabalho se manifesta, não é? Quem sou eu? Sou uma pessoa comum, não é? Evidentemente existem devotos muito avançados, existem os maravilhosos monges da Ordem e Missão Ramakrishna que nos trazem palavras iluminadas, profundas e de grande vivência espiritual, de modo que esse trabalho aqui não significa realmente, não é, nenhum grande poder da minha parte. Tudo que existe de positivo aqui é pela graça de Thakur, pela graça da Mãe, não é? Esse trabalho é uma manifestação de amor, assim como foi o trabalho de Swami Vivekananda, a trazer ao mundo este caminho, esta via de Sri Ramakrishna. E é esse o espírito dessa exposição, não é? Sempre tenhamos isso em mente, para que possamos sempre mirar para o nosso ideal, não é? Eu estou aqui apenas narrando, apenas descrevendo, comentando, mas o cerne da questão é este direcionamento. Que possamos ter isso em mente e tudo vai fluir da forma mais maravilhosa possível. Na continuidade, então, dessa exposição do Katarita, vamos aqui, não é, finalizar a segunda sessão do primeiro volume. E vamos lembrar, né, estávamos acompanhando já há alguns episódios Sri Ramakrishna numa interessantíssima viagem em um barco a vapor. Ele foi convidado por um homem muito abastado e muito respeitado daquela sociedade, Keshav Sen, e estava conversando com muitos devotos, dentre os quais estavam então Keshav e um homem que havia sido um grande amigo de Keshav, mas que passou a ser um desafeto dele em virtude de questões de querelas políticas, de questões de entendimento sobre a vida em sociedade, chamado Vijay. Nós terminamos o último episódio com Sri Ramakrishna conversando com ambos, conversando com Keshav e com Vijay, a respeito das diferenças entre as pessoas. E de por qual razão, às vezes, brigamos com pessoas que são queridas a nós. Por qual razão nos separamos de grupos, não é? Era essa conversa que finalizava o capítulo, o último que realizamos aqui, né? E Sri Ramakrishna estava tentando expor que muitas vezes, né, somos muito voluntaristas, queremos resolver as coisas de um modo, não é, com as nossas próprias forças, com o nosso próprio poder. E Sri Ramakrishna estava dizendo que essas coisas são difíceis, assim como falar de Deus pura e simplesmente pelo intelecto é muito complicado, não é? E é por isso que existem tantos, né, indivíduos pseudo-religiosos, né? Pessoas com uma experiência de Deus que se resume àquilo que elas leram, àquilo que elas compreenderam, ao raciocínio que elas fazem a respeito do mundo, né? E nesta consideração que Sri Ramakrishna fazia a esses dois companheiros, ele expunha coisas muito interessantes. Eu fiz menção a elas na última leitura, mas eu não destaquei aqui pontos importantes que eu gostaria de trazer hoje aqui para esse episódio, para dar início a esta nossa consideração de hoje. Sri Ramakrishna dizia a eles: ensinar a humanidade é muito difícil. É somente quando Deus se manifesta e dá uma comissão que é possível. Narada, Sukadeva e outros receberam esse comando para ensinar. Shankaracharya também foi comissionado por Deus. Se você não for comissionado, quem vai te ouvir? Você conhece as mentes das pessoas de Calcutá. Enquanto houver fogo, o leite continuará fervendo. Assim que o fogo é retido, ele para de ferver. O povo de Calcutá é tão impaciente, por falta de água, eles começam a cavar em um poço,
mas desistem ao encontrar algumas pedras. Então, eles começam a cavar em outro lugar. Se encontrarem areia ali, desanimam e procuram mais uma vez em outro lugar para cavar. E isso é o que eles fazem. Bom, os pontos importantes aqui são os seguintes. Primeiro ponto é que Sri Ramakrishna está falando sobre isso. Conhecimento de Deus advém de conhecer Deus. Veja que curioso, não é? Para isso, nós temos que ter essa realização. Isso tem que acontecer. Alguém que teve a experiência de conhecer Deus pode falar sobre ele. O grande problema é que muitas vezes nós concebemos a nossa ideia religiosa sem o menor contato dessa experiência. E o que faz? Nós construímos edifícios, nós construímos dogmas, nós construímos moral, nós construímos ética, mas nós não construímos saídas para o retorno para casa. Então é por isso que a busca pela verdadeira experiência religiosa, verdadeira experiência espiritual, melhor dizendo, ela vai além do nosso ardor por sermos bons religiosos e por sermos, às vezes, reformadores sociais, boas pessoas. São coisas diferentes. Então nós não conseguimos transmitir aquilo que nós não temos. Não é? Então ele dava esse exemplo. Ele dizia assim: as pessoas de Calcutá são assim. Essas pessoas de Calcutá representam muito a nossa sociedade atual. A nossa sociedade moderna, a nossa sociedade ocidental. Elas estão em busca de muitas coisas. Elas conseguem até ficar atraídas por uma palavra espiritual durante algum tempinho. Mas quando aquele orador se distancia, aquelas ideias se perdem. E ele falava, né? O leite ferve enquanto ainda está no fogo. Você pode perceber isso, né? A experiência. Você coloca lá no fogo, ele está fervendo. Se desligou, ele baixa a fervura. O que isso significa aqui? Que as pessoas podem até estar atreladas a um determinado mestre, professor, palavra espiritual, enquanto eles estão ali, diante dele, ouvindo. Mas saem dali e se perdem completamente. Isso é uma marca do nosso tempo. Essa é uma característica. Então, quando você, no meio desses indivíduos que são tão pouco conectados, porque não tiveram uma experiência real da espiritualidade, se tornam professores, o que você tem é a repetição desse padrão. Não é? Então, aqui diz Sri Ramakrishna, o exemplo que ele gosta muito de falar e que eu acho muito rico realmente. Ele fala, né? O povo de Calcutá é tão impaciente. Por falta de água, eles começam a cavar um poço, mas desistem ao encontrar algumas pedras. Então, eles começam a cavar em outro lugar. Se encontrarem areia ali, desanimam e procuram mais uma vez em outro lugar para cavar. É isso que eles fazem. Ou seja, especulação, argumentação, mas nenhum contato real com a divindade. Então, por isso, desanimam. Não é? Muitas pessoas dizem isso. Existem tantas religiões, eu já fui participante, praticante de tantas delas, nunca encontrei Deus. Mas em qual nível de profundidade isso foi buscado? Será que não ficou na superficialidade do rito, da teologia, da moral, dos costumes? Não é? Do entendimento das regras daquele sistema? Isso definitivamente não vai chegar a Deus. Vai trazer muitas coisas positivas, outras negativas também. Essa mistura que o mundo é. E nisso você desanima. Depois de um tempo você se desvincula disso. Então é disso que fala Sri Ramakrishna, e daqui partimos então, não é, para a continuidade desta conversa, desta sessão. Porque Sri Ramakrishna dizia, né, finalizando, novamente não basta imaginar que você recebeu o mandamento de Deus. Tal ideia é bastante equivocada. Deus realmente aparece diante de você e fala com você. Só então você recebe o comando. Que peso tais palavras carregam, então? Elas podem mover uma montanha. Mera palestra, não é? As pessoas ouvem ali e depois esquecem. Então, o ponto aqui é que Sri Ramakrishna está deixando de modo indubitável a ideia de que o conhecimento de Deus se dá
pelo buscador que conhece o buscado. Ele não está falando de uma ideia abstrata a respeito de Deus que existe em todos e que você pode, então, compreender isso e nisso, então, manifestar. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma experiência na qual um ente conhece o outro e, a partir desse conhecimento, recebe dele uma autoridade. Que autoridade é essa? Não é um documento, ok? Não é uma pedra que ele recebeu, embora a ideia da pedra de Moisés descendo com os mandamentos seja muito boa, né? Porque dá mais ou menos essa ideia, né? Você recebeu uma autoridade concreta e mostrou para as pessoas. Mas então, não é isso, não é disso que se trata. Definitivamente. Mas aquele indivíduo que tem encarnado nele essa experiência, ele, pela força do seu poder espiritual, transmite às pessoas amor por Deus, devoção e sabedoria. Não é? Era por isso, então, que Jesus arrebatava multidões. Por quê? Porque ele tinha uma experiência real. Não é? Aquele que vê o filho, vê o pai. Tal conexão fazia com que as pessoas, então, se rendessem aos seus ensinamentos. O mesmo que Sri Ramakrishna. Um pobre brahmane de aldeia que falava num linguajar rudimentar encantava tantos eruditos daquela sociedade tão vinculada à ideia do progresso, da ciência, das ideias ocidentais. Por qual razão? Porque ele tinha algo que dava a ele uma autoridade. Não era uma faculdade teológica. Não era a utilização de um outro idioma estrangeiro. Não eram técnicas aprendidas. Era a manifestação desse seu conhecimento. Ok? Muito bem. Thakur continua, então, com essa exposição na sua maneira tão própria, né, de falar de modo irreverente, de modo a impactar as pessoas com algo que as pessoas podem reconhecer. Não é? Coisas do cotidiano, parábolas. Dizia então Sri Ramakrishna: na zona rural, e aqui M explica, na aldeia natal de Thakur, ou seja, onde ele nasceu, o ambiente onde ele vivia, há um lago chamado Aldapukur. As pessoas costumavam defecar em suas margens toda manhã. Alguns gritariam insultos, mas a mesma coisa aconteceria no dia seguinte. Ou seja, as pessoas que moravam por ali, né, ficavam muito chateadas com isso. As pessoas paravam perto do lago para fazer cocô ali. Imagine o cheiro, o quanto isso é ruim. Não é? Estamos vivendo, né, aqui início do século XIX, na Índia colonial, não é? Então, imagine vocês, né, a dificuldade de coisas que hoje, né, ainda hoje em nossas cidades aqui não temos, né? Saneamento básico, coisas assim. Muito bem. Mas essa defecação não parava. As pessoas então procuraram o Estado, né, o governo. Então, por sua vez, o Estado enviou funcionários para colocar um aviso que dizia: não defequem aqui. O incômodo parou imediatamente. Todos riem. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que aquelas pessoas falando: olha, não faz aqui, não suja, reclamando, tinha pouca autoridade. Quando o Estado chegou ali, botou uma placa e disse: não faça, as pessoas deixaram de fazer. Qual é o link aqui que Sri Ramakrishna está dizendo? Que o poder de convencimento de alguém que tem verdadeiramente um conhecimento de Deus é maior do que aqueles que falam assim de ideias a respeito, né? Ideias vazias. Muito bem. Continua Thakur. Para ensinar os outros, uma pessoa deve ter o distintivo de autoridade. Sem este, o ensino é ridículo. Não ensinamos a nós mesmos, mas vamos pregar aos outros. É como um cego guiando outro cego. Risos. Uma imagem, né, que os cristãos conhecem muito bem. Cristo diz isso, os guias cegos. Não é? Não tem experiência de Deus, mas vamos falar tanto sobre Deus. Não é? Sri Ramakrishna está dizendo o mesmo aqui. Só que aqui ele está a identificar, obviamente, a experiência real de Deus com esse conhecer Deus pessoa a pessoa. Deus aparece para você e transmite para você. Né?
Isso traz mais mal do que bem, ou seja, falar de algo que você não conhece. Somente quando você vê Deus, você pode ver através das outras pessoas e entender com que doenças da alma elas foram cometidas. Só então você pode instruí-los. Exatamente. Existe uma diversidade muito grande de mentes, de tipos. O verdadeiro instrutor espiritual, professor espiritual, ele é um médico nesse sentido. Ele identifica mazelas, problemas, dificuldades. Com que graça ele faz isso? Com a graça do conhecimento de Deus. Não é pelo estudo dele do Viver Cachuda Muni, não. Não é. Não é. Ele não pegou um monte de livros sobre o Advaita Vedanta e passou a ter essa... Não passou. Ele tem ideias abstratas a respeito de que, não é? Na essência das coisas, tudo é Brahma. Ok, mas isso não adianta rigorosamente nada a respeito desse ponto que Thakura está dizendo aqui. Nada. Assim como não adiantaria nada ele conhecer, por exemplo, o Pedalion, o livro de regras ortodoxas sobre como se comportar diante os dogmas da igreja. Não adianta nada. É a partir do momento que ele tem o conhecimento de Deus que ele verdadeiramente identifica este Deus em todos. E aí ele pode fazer uma separação daquilo que cobre este Deus em todos. Esta visão é uma graça que se obtém. Antes disso, não dá para fazer esse trabalho. Dá para fazer outros. Dá para falar sobre moralidade, ética, lei, justiça, tudo isso dá. Mas falar a respeito de conhecer Deus sem conhecê-lo é estelionato. Não é? Diz Thakur, é ridículo. É, ridículo. Muito bem. Você deve ter um comando direto de Deus. Caso contrário, será apenas autoafirmação dizer eu ensino a humanidade. A autoafirmação é fruto da ignorância. Por ignorância, a pessoa sente eu sou o fazedor. A pessoa se torna um Jiva Mukta apenas ao perceber Deus é o único ator nos três mundos. Sou um mero instrumento em suas mãos. Todos os problemas, toda a falta de paz vem da noção eu sou o executor, sou um agente livre. Esse ponto vai ser desdobrado muito mais profundamente nesse Sri Sri Ramakrishna Katarika. Mas aqui o que Sri Ramakrishna está querendo dizer é o seguinte: quando você alcança esse estado de Jiva Mukta, ou seja, um Jiva, um ser que é liberado, ele o fez por perceber que é Deus que perpassa os seres. Veja, ele não está dizendo aqui o Jiva Mukta é aquele que diz eu sou Shiva. Não. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que este eu é apenas uma plataforma na qual Deus age. E quando ele pensa assim, que mal esse homem pode praticar? Seria apenas um instrumento de Deus e, evidentemente, ele flui na direção da graça de Deus. Quando ele não pensa assim, ele faz muitas escolhas achando que ele decide. E aí, muitas vezes, ele se pega nos desejos do Jiva. Acorrentado. O Jiva Mukta, o Jiva liberado do quê? Do egoísmo. Consegue perceber que é Deus através dele e de todos. E nisso ele não tem apegos. Ok? Esse ensinamento é muito rebuscado, é muito difícil, porque a tendência aqui é a pessoa achar se eu não tenho liberdade, se eu não tenho livre-arbítrio, se tudo é Deus que faz, então as favas, eu vou fazer qualquer coisa, isso será o ato de Deus. Definitivamente não é assim. Pensar que nós somos instrumentos de Deus nos leva a observar aquilo que é de acordo com a nossa libertação. Até que, em um dado momento, pela experiência e conhecimento concreto de Deus, Deus aparece para nós. Isso deixa de ser uma teoria e passa a ser, então, uma realidade concreta que nos impede de ser qualquer outra coisa que não instrumento de Deus. Né? Vamos lembrar aqui do caminho do Vishishtadvaita Vedanta. É o quê? Karma Yoga é realizar as coisas sem desejo de retribuição, como se tudo fosse um ato de devoção a Deus. Jnana Yoga, na perspectiva de Ramanuja, é pensar isso, que eu sou
um instrumento, Deus é o fazedor. Eu sou apenas um instrumento. Bhakti Yoga, a devoção é o quê? É a realização desse encontro de amor puro por Deus. Eu não quero nada, eu só quero amá-lo. Eu não quero nada, nem o céu. Eu não quero Vaikunta. Eu não quero deixar esse mundo. Eu quero simplesmente amor no meu coração. Essa trilha, toda ela é consciente e feita de escolhas. Mas ela leva você ao dissolver a sua personalidade pequena. Não é? Então aqui nós vemos que a combinação disso ela pode ser muito difícil de ser compreendida, porque egoisticamente falando, a ideia de tudo é Brahman leva à indiferença pelos outros, indiferença pela vida e autoexaltação. Eu sou aquilo. Eu, Marcelo. Veja você, eu, Marcelo, sou aquilo. Não, definitivamente não. Agora, quando eu penso que só Deus há e Marcelo não há, aí vem humildade. Aí vem devoção a Deus. Essa é a orientação que Sri Ramakrishna faz aqui, que conserta, desfaz equívocos do pensamento do Advaita, do monismo mayadista, ateísta, que exorta a ilusão e exorta o nada para fazer com que as pessoas se sintam confiantes. Ok? Esse é o ponto. A orientação de Sri Ramakrishna vai nesse caminho. Ele está dizendo, existe uma verdade. Na verdade, é a única verdade. De fato, Brahma é. Contudo, em Brahma existe o universo e os seres. Você identifica-se então com Brahma e você vai perceber então Brahma em você, em todos, em tudo. Mas terá que conhecer isso concretamente através de uma realidade que é dual. O Jiva, o ente que conhece o ser. Não é? E aí esse Jiva passa a ser liberado do sentimento egóico de que ele está independente completamente de Deus. Né? Muito bem. Começamos aqui então um novo capítulo dessa sessão, dessa segunda sessão que está terminando. Começa com uma citação do Bhagavad Gita que diz: portanto, execute constantemente seus próprios deveres sem apego, pois cumprindo deveres sem apego, o homem verdadeiramente obtém o Supremo. Bhagavad Gita, capítulo 3, versículo 19. Exatamente o que estávamos dizendo aqui. O ponto é, realiza as coisas que você deve realizar sem nenhum senso de retribuição mundano. É claro que se eu acendo a luz do interruptor, eu quero que a luz seja acesa, né? Estou vendo nisso uma conexão entre uma coisa que fiz, uma ação e uma retribuição. Eu coloquei a água no copo, eu quero que o copo fique cheio de água. Não se trata de nada diferente disso, ok? Só para que pessoas muito especulativas não achem que é algo diferente disso. O ponto é que no que diz respeito às ações que você realiza para além do ordinário de ir ao banheiro e se limpar e lavar a mão, nas coisas que você busca como espírito, como alma, verdadeiramente o que você anseia é por Deus. Então você não faz algo para ser reconhecido na sociedade, para ser valorizado, para ser querido, não é? Para ser vitorioso e poderoso, para alcançar o reino dos céus, nada disso. Realiza tudo como uma oferta. E nisso, gradativamente, alcançará o Supremo. Né? Muito claro, muito evidente. Muito bem. Ainda estamos na viagem a vapor, né?
Sri Ramakrishna então diz para Keshava e para os outros devotos: você fala em fazer o bem ao mundo. Eu te pergunto, o mundo é tão pequeno? Quem é você para fazer o bem ao mundo? Alcance Deus realizando práticas espirituais. Alcance-o e ele lhe dará poder. Só assim você poderá fazer o bem aos outros. Caso contrário, não. Veja, isso é muito interessante, muito importante e muito desafiador, sobretudo para os dias de hoje. Quando você diz algo assim, existem muitas pessoas que vão ouvir isso falando assim: ah, alienação religiosa, viu? Não quer que faça o bem para os pobres, não quer que se importe com o social, quer apenas que fique rezando. Ah, é só Deus, é só orações, é só a igreja, é só carolice. As pessoas estão morrendo de fome e Sri Ramakrishna está dizendo que você não tem que salvar o mundo. Não é isso. O que Sri Ramakrishna está querendo dizer é o seguinte: salvar o mundo você, formiguinha, não vai. Tá bom? Não vai, não. Você pode fazer muitas coisas boas, mas isso não é salvar o mundo. Há algum tempo atrás eu já contei essa história, né? Eu conheço uma pessoa, uma moça, que faz muitas coisas de ação social, caritativas. Ela é muito engajada nisso. Faz coisas maravilhosas para muitas pessoas. Por amor a essas pessoas. Chegou uma determinada época do ano, ela tinha feito uma celebração de Natal, dando uns presentes para algumas crianças de uma comunidade muito pobre. E eu a parabenizei por isso. Falei, poxa, que legal esse trabalho que você faz. Muito bom, né? A alegria que você está levando para essas pessoas. E ela, muito desanimada, disse assim: poxa, quer saber? Eu não quero parabéns de nada, eu estou muito triste porque eu percebo que eu estou enxugando gelo. Eu faço um pouquinho aqui, mas amanhã tem mais para fazer, e ali tem mais, e tem outros tantos lugares a qual eu não posso alcançar. Então, eu me sinto cansada, parece que tudo que eu faço é inútil. E eu falava para ela: não, não é inútil. Para aquela pessoa que você deu a mão e levantou, não é nada inútil. É claro que existem milhares de outras pessoas que você não deu a mão e não levantou porque não pôde. Mas isso faz aquele levantar uma pessoa do chão inútil? Não. Só se nós temos a visão completamente megalômana que nós podemos mudar o mundo. Não, não podemos mudar o mundo. Podemos, no máximo, ajudar um caído como nós, aqui do lado. E fazer isso é maravilhoso. Sobretudo, se identificamos que fazemos isso como um ato de amor a Deus. Então, esse é o ponto. O mundo é tão pequeno? De fato, você vai mudar o mundo? Não, você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar nem a sua rua, meu amado. Começa mudando a sua casa um pouquinho para ver como que é difícil. Então, esse é o ponto. Aí diz Sri Ramakrishna: encontra Deus, conhece Deus e você de fato vai mudar o mundo. Sabe por quê? Porque aí você transmite para o mundo algo que é eterno. E muda a vida das pessoas também. No plano concreto aqui da materialidade. Ok? Então, alcance ele dará poder. Esse poder que falávamos anteriormente, né? O poder de transmitir às pessoas uma verdade espiritual. Né? Então, um devoto pergunta a Sri Ramakrishna: devemos desistir de todo o trabalho até que realizemos Deus, até que conheçamos Deus? Pergunta muito objetiva. Então, até que eu tenha esse conhecimento de Deus, eu não devo fazer nada? E Sri Ramakrishna responde para ele: não. Por que você deveria desistir do trabalho? Você terá que fazer tudo isso: meditar em Deus, cantar seus nomes e glórias e realizar suas devoções diárias. Aqui ele está falando especificamente da vida religiosa, né? O sujeito está dizendo o seguinte: enquanto eu não conheci Deus, eu não devo então ter práticas religiosas. Sri Ramakrishna está dizendo que é o contrário. Não, você vai fazendo isso até ter. Quando você tiver, evidentemente, tudo isso é para você conhecer Deus. Veja como aqui é uma mudança de paradigma. O religioso ordinário, comum, o que ele pensa? Ah, Deus existe, beleza. Está lá e tal, no reino dos céus, eu acredito nele piamente. E outra coisa é a minha religião. A religião, de fato, é a minha vida. Ele não vê a religião como um veículo para ele chegar a Deus. Não. Deus está lá eternamente, a religião está aqui, ele está aqui e acabou a sua história. Sri Ramakrishna está dizendo que é o contrário disso. Está dizendo: a religião é um barco que te leva para Deus. Então faça nesse objetivo de chegar até lá. Quando você chegar até lá, você vai precisar da religião? Não.
Mas é até chegar lá, entendeu, querido? Antes disso, é buscar. Muito bem. Aí um devoto brahmo pergunta: mas e o trabalho mundano, o assunto mundano? Veja, aqui ele diferenciou. Um estava perguntando e Sri Ramakrishna respondeu: não, não, as devoções continuam enquanto você não conhecer Deus. Só que um outro devoto pergunta: não, não, Thakur, mas eu estou falando aqui das coisas do mundo, não estou falando de práticas religiosas. Aí Sri Ramakrishna vai responder: sim, você deve cuidar disso também, tanto quanto for necessário para cuidar da casa. Mas você deve chorar em um canto solitário e orar a Deus para que faça todas essas obras sem interesse, desinteressadamente. Você deve orar: ó Senhor, por favor, diminua meu trabalho mundano, porque, ó Senhor, vejo que quando estou absorto em muito trabalho, esqueço de ti. Acho que estou fazendo trabalho de forma altruísta, mas acabo sendo como motivo. Um desejo por nome e fama pode surgir quando eu aumento minhas doações para a caridade e distribuo refeições gratuitas. Veja que incrível. Sri Ramakrishna está falando: faça as coisas todas que você tem que fazer, inclusive caridade e boas ações, mas peça a Deus para dar a você um sentimento concreto de que você não faz isso para ser aplaudido e para receber retribuições, uma placa de grande benemérito. Então, faça essas coisas todas na medida daquilo que é necessário fazer, objetivamente, nesse sentido de Karma Yoga. E está aqui apontando: chore. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurança do Evangelho do Senhor Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, início do Sermão na Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que é esse chorar? É chorar pelo time que perdeu? É chorar pelo candidato que não ganhou? É chorar pela viagem que você não vai fazer? É chorar pelo namoro perdido? É chorar porque você deu uma topada? Não. É lamentar porque você não tem a visão de Deus. Porque você não tem amor a Deus no seu coração. Porque você realiza todas as coisas querendo likes, querendo curtidas. Porque você faz coisas boas, no fundo, muito desejoso de que as pessoas falam: pô, como ele é bacana, né? E se você faz alguma coisa legal, as pessoas não reconhecem, você sente tristeza. Chorar por isso. Não é? São instruções muito claras aqui. Muito bem. Continua, Thakur. Sambu Malik levantou o assunto de hospitais, dispensários, escolas, estradas e reservatórios. Eu disse a ele: você deve fazer apenas o que aparece em seu caminho e o que parece ser de necessidade premente. Isso também com o espírito de não esperar nenhuma recompensa. Não procure mais trabalho. Se o fizer, perderá Deus de vista. Digamos que você vá ao templo de Kaligat e se ocupe distribuindo esmolas, mas você pede o darshan de Kali. Todos riem. Risos. Em primeiro lugar... Não, risos, na verdade. Não todos riam. Risos. Ele estava rindo. E outras pessoas riram também. Em primeiro lugar, tenha o darshan de Kali, mesmo que tenha que abrir caminho para alcançá-lo. Depois você pode ou não praticar a caridade. Se quiser, dê o máximo que puder. Afinal, o trabalho é feito para conhecer Deus. É por isso que eu disse a Sambu: suponha que o Senhor apareça diante de você. O que você dirá a ele? Por favor, construa vários hospitais e dispensários. Risada. Um devoto nunca pede tais coisas. Em vez disso, ele diz: Senhor, conceda-me um lugar aos seus pés de lótus. Mantenha-me sempre com você. Conceda-me amor puro e devoção aos seus pés de lótus. Completa, Thakur. Karma Yoga é realmente muito difícil. Os rituais estabelecidos nos livros sagrados são muito difíceis de praticar em Kali Yuga. A vida depende de comida. Muito trabalho não é possível. Tudo estará acabado para o paciente que sofre de febre se ele receber um tratamento de ação lenta, prescrito por um médico hindu antiquado, que não pode durar hoje. Hoje em dia, ele precisa de mistura de febre e ação rápida de um remédio patenteado. Na Kali Yuga, deve-se praticar Bhakti Yoga, cantando o nome do Senhor e suas glórias e oração. De fato, Bhakti Yoga é a lei deste tempo.
Diz ele para os devotos de Brahmo: vocês, Brahmos, também praticam Bhakti Yoga. Vocês repetem o nome de Deus e cantam as glórias da Mãe Divina. Vocês são realmente abençoados. Seu caminho é muito bom. Vocês não são vedantistas. Vocês não dizem o mundo é como um sonho. Vocês não são brahmajanis. Vocês são devotos. Vocês acreditam em Deus, é uma pessoa. E isso é muito bom. Vocês são devotos. Vocês certamente alcançarão Deus quando invocar com o coração ansioso. Vamos terminar aqui comentando. Primeiro ponto, Sri Ramakrishna está falando de um homem muito rico que fala para ele sobre a ideia de construir hospitais, coisas assim, obras caritativas. Sri Ramakrishna diz, faz. Mas faz com equilíbrio em relação a isso para não acontecer igual aquela moça. Lembra que eu falei? A moça que ajudava e achava que nunca era o suficiente, porque o mundo continuava com pobrezas. Claro. Então, faz, mas sabendo que isso é um ato pequenino. Porque senão você perde a noção do bem que você faz. E esquece que é para Deus que você faz, através dos outros. Lembra das palavras do Senhor Jesus? Os pobres sempre vão estar com vocês. Sempre vão estar com vocês. Sabe por quê, meus amados? Porque sempre existe uma grande disparidade, desigualdade, né? Múltiplas formas. E existem aqueles pobres que você ajuda por amor a Deus, sem apego por retribuição. Faz isso com equilíbrio. Mas pede a Deus por amor no coração. Não é? E diz ele, um homem vai ao templo de Kali. O que ele deve buscar lá? A visão, o darshan de Kali. Depois que ele teve isso, ele pode, sim, fazer obras de caridade ou não, porque o ponto em questão é, se ele fizer as obras de caridade, ótimo, e deve fazer, dar tudo até que tem. Mas sabendo que isso não muda a realidade completa de tudo. Porque se ele acha que muda a realidade completa de tudo, o ponto é que ele transformou toda a sua compreensão das coisas nisso. Ele é o grande herói fazedor. E não é. E não é. Não é? Então diz aqui Thakura algo que é bastante interessante. Nesta era, neste tempo, Kali Yuga, a era do ferro, da desavença, o caminho é Bhakti Yoga, devoção. Cantar os nomes das glórias do Senhor, buscar a companhia dos santos, servir os devotos. Aí alguém vai dizer, mas existiu alguma outra época que foi assim? Minha particular interpretação é que não. Sempre foi assim. Mas nós conhecemos o modo de compreensão hindu de fases, né, que vão mudando. Existem fases mais propícias. Mas o caso é que a nossa época é essa, em que nós dependemos de comida. Existe alguma outra época que não dependêssemos? Sempre dependemos, porque somos corpos materiais, somos seres mortais frágeis. Então o que está querendo dizer Thakura aqui? Se compreendermos que somos seres espirituais, tendo uma experiência humana, buscaremos essa realização do espírito. E aqui vamos conseguir então conhecer Deus, ter forças para viver de um modo santo, iluminado e limpo, que será benigno para as pessoas, definitivamente. Não é? Então, essa é uma informação muito importante. E ele, por fim, diz àqueles membros do Brahma Samai, vocês são devotos, vocês cantam os nomes de Deus, vocês têm amor por Deus como pessoa, vocês não são vedantistas. Isso está querendo dizer, vocês não são advaitins, assim como os devotos de Sri Ramakrishna. Devotos de Sri Ramakrishna não são advaitins, porque eles acreditam numa forma adorável, cantam os nomes e glórias do Senhor, meditam sobre ele e querem estar aos seus pés de lótus na eternidade. Querem que ele já esteja brilhando no seu coração, que possam vê-lo. E isso é muito bom, é muito abençoado, não é? E essas são as notas que finalizamos este episódio do Sri Ramakrishna Katarita e que possa nos inspirar muito, não é? É isso, meus amigos. Que vocês possam todos ser tocados por essas palavras, meditar profundamente. Que possamos nos encontrar numa próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus.